O Senhor abençoe todos e todas, todos os que estão ouvindo e todos os espectadores, todos aqueles que neste momento estão se apresentando, estão se concentrando, fecham os seus olhos para ouvir o ensinamento, para fazer a oração e ficam concentrados como se realmente todos estivéssemos na frente um dos outros, juntinhos, falando ao respeito do Senhor, louvando o nome dele, e que formoso que é todos os irmãos juntos. Então, a distância não consegue nos separar, porque em espírito estamos todos reunidos e congregados para louvar o nosso Deus. E neste dia, vamos estarmos meditando, como sempre, no reino dos céus, no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos continuar falando ao respeito das parábolas e todas as ilustrações que o Senhor Jesus Cristo usou para ensinar a palavra dele, a doutrina formosa dele. Então, vamos abrir a Bíblia em Lucas capítulo 12, a partir do verso 32 até o 40, nós vamos estar lendo. Tem um semitítulo que fala o tesouro no céu, para ver o que o Senhor está nos ensinando nestes versos. E o Senhor fala: não temais, ó pequeno rebanho. Ele estava falando com os apóstolos dele. Eles eram um rebanho pequeno, eles eram um grupo pequeno. Eram as ovelhas que ele tinha chamado, ele tinha escolhido, que seguiam ele para todos os lugares. Ele estava ensinando para eles a doutrina dele. E, além disso, o Senhor ensinava para todas as pessoas, porque seguiam ele muitas pessoas, pelo interesse dos milagres e sinais e tudo que ele fazia. Eram muito poucos aqueles que realmente se interessavam em ouvir a doutrina do Senhor. Mas nós estamos aqui para aprendermos dessa doutrina maravilhosa. Por causa disso diz: não temais, ó pequeno rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o reino. Que formoso, glória para o Senhor, que diz que agradou para o Senhor nos dar o reino dos céus. E no 33 fala: vendei o que possuís, dai esmola, fazei para vós bolsas que não envelheçam, tesouro nos céus que não se esgote, onde o ladrão não chegue perto, nem a traça corroa. Então, o que vocês acham disso? As riquezas, a fortuna que o Senhor estava aconselhando para eles fazer, aqui estava falando para eles que aqueles que eram ricos e tinham várias propriedades, bens, os milionários, que eles vendessem e dessem para os pobres, aqueles que não tinham comida, não tinham roupa, não tinham sapato, que não tinham onde morar, que vendessem e distribuíssem com aquelas pessoas pobres, aqueles que precisavam. E diz para eles: fazei para vós bolsas que não envelheçam. Porque na antiguidade, como não tinha banco, as pessoas guardavam o dinheiro deles em bolsas especiais, em sacolas especiais, e alguns até enterravam o dinheiro deles, os tesouros deles. E o Senhor fala para eles: façam bolsas que não se envelheçam, porque tudo que vocês enterrarem na terra vai apodrecer, vai danificar, vai envelhecer. Mas quando o Senhor estava falando para eles fazerem bolsas que não se envelheçam, eram bolsas espirituais, para guardar o tesouro espiritual. O tesouro que o Senhor estava ensinando para eles, a doutrina dele, acreditar em Deus, fazer os mandamentos de Deus, fazer boas obras. Era esse o tesouro. Era isso que fala, fazei para vós bolsas que não envelheçam, para vocês guardarem os tesouros dos céus, que não se esgote. E diz: lá não vai vir os ladrões, nem vai chegar a traça para corroer. Então o Senhor estava falando de uns tesouros espirituais, de uma riqueza espiritual.
Não porque o Senhor estivesse contra as pessoas que são ricas, mas o Senhor estava falando que tem pessoas que têm muita ambição, que têm muita cobiça, muita avareza, que só querem acumular dinheiro, riqueza, e eles não têm compaixão nem misericórdia pelas pessoas pobres, pelas pessoas órfãos, por aqueles que não têm trabalho, aqueles que não têm a possibilidade de procurar um trabalho onde possam ganhar o necessário. Então o Senhor estava falando era desse tipo de tesouro. E falava para eles que se você faz tesouros e guarda eles, os ladrões vão chegar e roubar você. Mas o Senhor estava falando aqui de um tesouro espiritual, que era ganhar a vida eterna, buscar o reino de Deus, ser justos, retos. É esse o tesouro. E diz que esse tesouro nunca vai envelhecer, ninguém vai roubar ele, porque é um tesouro que vai durar para sempre. É um tesouro que nós vamos levar para a vida eterna. O Senhor diz no verso 34, porque onde está o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então o Senhor falava para ele, se vocês forem muito ambiciosos e vocês têm muito dinheiro e acabam tirando do pobre por causa da avareza, vocês enganam eles, cobram altos juros deles, de algum jeito roubam os pobres para conseguir ter mais tesouro, fala, o seu coração está lá, na ambição. E o dia que Deus chamar você para apresentar contas perante Ele, esse tesouro vai ficar e outros vão aproveitar ele. E você vai ter perdido a sua vida eterna, porque você não tem nada para apresentar perante Deus. Você não leva nada nas suas mãos para apresentar diante de Deus. E no verso 35 fala, estejam cingidos vossos lombos e vossas lâmpadas acesas. Quer dizer, seja um bom exemplo, bom testemunho, abandonando as ambições, a cobiça, a avareza, abandonando o materialismo. O que vocês têm que fazer é procurar outro caminho, o espiritual, a vida eterna. Então fala para eles, as vossas lâmpadas têm que ficar acesas, vocês têm que ficar sendo bom testemunho, bom exemplo, porque vocês vão receber bênção de Deus. Mas Deus vai providenciar o necessário, porque Deus sabe que vocês precisam das coisas materiais da vida, mas sem tanta ambição, sem tanta cobiça. Só o Senhor destaca que o mais importante é ter aquelas lâmpadas acesas, que é a palavra de Deus, a doutrina, os mandamentos, cumprir a palavra do Senhor, ser bom exemplo e testemunho para as pessoas, para que muitas almas e muitas pessoas, pelo nosso testemunho, consigam acreditar no Senhor, cheguem para procurar o Senhor como Ele merece. E fala no verso seguinte, e vós, fala para ele, sede semelhantes aos homens que aguardam seu Senhor quando regressar das bodas. Ele estava dando uma ilustração, fala que um homem foi para as bodas e ele deixou os seguranças dele para cuidar da casa dele, para ter boa segurança na moradia dele enquanto ele volta. Então fala que aquele servo, aquele homem tem que ser fiel. Então fala, quem é esse servo que o senhor dele vai para as bodas para que quando ele chegar e chamar, em seguida lhe abram a porta e tudo esteja organizado? São felizes aqueles servos aos quais seu senhor, quando vier, ache-os vigiando, quer dizer que achou eles fazendo o trabalho que ele tinha mandado eles fazer, cumprindo com todas as responsabilidades. É isso que se chama vigiar. Então, fala, em verdade vos digo que o Senhor se cingirá e fará que se sentem à mesa e passando perto de cada um, servi-los-á. Quer dizer, Deus começa a dar uma bênção para aqueles homens e mulheres servos de Deus, para os quais Deus deu bênçãos e dons para que trabalhem com aqueles dons, ganhem muitas pessoas para o reino dos céus. Que essas pessoas sejam fiéis e firmes, que elas cumpram com os seus deveres e que elas façam a vontade de Deus. E fala que quando o Senhor voltar, diz que Ele quer achar eles fazendo o trabalho e fazendo um trabalho bem feito. Querendo dizer que quando a pessoa morrer, no momento da sua morte, ela tem que morrer cumprindo com Deus tudo o que Ele tinha mandado ela fazer. Então diz que o Senhor vai abençoar ela. E o Senhor até vai chegar para servir para eles, colocar eles no primeiro lugar e servir para eles. E diz,
E ainda que venha na segunda vigília, e ainda que venha na terceira vigília, em qualquer momento que ele vier, aqueles servos, aqueles seguranças tinham que estar prontos para dar as boas-vindas para ele. E é o que o Senhor quer de todos nós, homens e mulheres, aqueles a quem Deus tem nos dado a oportunidade de conhecer os seus caminhos, tem nos dado dons espirituais. Nós temos que sermos firmes e fiéis e continuar em frente, brilhar e ser lâmpada acesa para todos com o nosso testemunho, para ganhar muitas pessoas para o reino dos céus, para que as pessoas mesmas, com aquele exemplo, façam o que nós fazemos, com aquele bom exemplo que eles consigam seguir. Desse mesmo jeito, Deus vai se agradar de todos, vai estar abençoando e pagando para todos do jeito que Ele quer. E no verso 39 fala: mas sabei isso, que se soubesse o pai de família a que horas viria o ladrão, vigiaria e não permitiria que entrasse em sua casa. Isso aqui é uma ilustração, porque fala que se o pai de família soubesse a hora que vem o ladrão roubar ele, ele estaria vigiando noite e dia. Mas como ele não sabe, diz que do mesmo jeito é a nossa vida espiritual. E diz: vós, pois, também estáis preparados, porque a hora que não penseis, o Filho do Homem virá. Então diz que nós também, na nossa vida espiritual, temos que estar preparados toda hora, porque diz que essas pessoas estavam vigiando, esperando o Senhor deles, ou que o pai de família ia estar vigiando para que não entrassem roubar ele, porque se ele soubesse que iam roubar ele, ele não ia dormir nem dia nem noite por estar vigiando a casa dele. E diz o Senhor que nós, esse vigiar, quer dizer que na nossa vida espiritual nós temos que ficarmos atentos todos os dias da nossa vida, as 24 horas, os 7 dias da semana, todos os dias do mês e do ano, temos que estarmos preparados espiritualmente, estarmos com o Senhor. Cuidar de cair no pecado, nas armadilhas do diabo, fazer o bem, fazer misericórdia com as pessoas e tirar de nós todo o materialismo, toda a ambição, toda a dúvida e a desconfiança, a incredulidade. Nós temos que estarmos vivendo sempre atentos, seguindo o Senhor, trabalhando para Deus. Com o nosso testemunho, nós trabalhamos para Deus, com o nosso bom exemplo. Também com os dons espirituais, também com a doutrina, quando nós evangelizamos, falamos para uma pessoa ao respeito de Deus, quando nós ensinamos ao respeito dele. De muitos jeitos nós estamos trabalhando para Deus e nós chamamos isso também de estar vigiando pelas nossas vidas espirituais, para que em qualquer hora que vier a morte nos pegar de surpresa, nós estamos prontos para estarmos perante a presença do Senhor. Então, todas essas parábolas e ilustrações, o Senhor Jesus Cristo deu de um jeito ou do outro para que as pessoas entendessem que era melhor buscar o reino dos céus, buscar o espiritual, procurar as coisas de Deus antes do que as coisas materiais da vida, porque tudo que é material na vida perece, acaba, mas a vida eterna não, a vida espiritual não acaba nunca, e é o importante porque é o que vai continuar para sempre. E aqui em Marcos 13, temos dois versos muito bonitos. Em Marcos 13, no verso 12, o Senhor diz, falando para os apóstolos dele e para as pessoas, que na vida do Senhor iam se viver situações de tribulação, de problemas, de dificuldades, porque é claro, o inimigo, o diabo, ia estar colocando isso na vida de cada pessoa. Mas isso não quer dizer que é um motivo para desanimar, para voltar atrás, para não cumprir com os mandamentos do Senhor. Então, o Senhor também estava avisando eles e falando, por exemplo, entre todas as tribulações e os problemas que vocês tiverem por causa de trabalhar para o Senhor e ganhar almas para Ele, por pregar o reino dos céus, vocês vão se deparar com que um irmão vai entregar para a morte o outro irmão. E o pai
vai ir contra o filho, também vai entregar para a morte o filho. E vão se levantar os filhos contra os pais e vão matar eles. Por quê? Por causa da pregação da palavra do Senhor. Por causa de andar na verdade de Deus, de dar bom exemplo, bom testemunho, de ser uma lâmpada acesa, de fazer tesouros espirituais, tesouros que levem para a vida eterna. Então, essas pessoas que são ambiciosas, incrédulas, teimosas, elas não vão gostar disso. Então, elas vão virar inimigas entre os seus mesmos parentes por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, por causa de acreditar no Evangelho e ler a Bíblia. Então, eles viram inimigos, filhos contra pais, irmãos contra irmãos, e desse jeito vai ter uma divisão nas famílias, nos parentes, por causa da crítica. Mas o Senhor Jesus falava: sereis odiados de todos por causa de meu nome. Porém, o mais importante aqui, o Senhor está falando: porém, o que perseverar até o fim, mas é até o final da sua vida. Mas o que perseverar até o fim da sua vida, esse será salvo. Então, é por causa disso que nós temos que lutar por aquela salvação e lutar até o último momento da nossa vida. Não fiquemos angustiados por tudo o que o diabo fizer nas nossas vidas, por ficar colocando inimizade entre as nossas famílias, vizinhos, parentes, amigos. Não fiquemos angustiados também por acumular tantos tesouros, tantas riquezas, mas fiquemos preocupados por adquirir riquezas espirituais, doutrina, conhecimento de Deus. Fiquemos preocupados por termos Deus no nosso coração, para Deus estar conosco, para Ele estar junto com nós no caminho que nós andamos, que Deus for a nossa sombra e Ele nos ajude, nos guarde, e no momento que a morte nos pegue de surpresa, eu estiver com o Senhor e Ele queira me receber. Então, nesse momento, vão se cumprir todas as bênçãos e promessas quando diz que Ele vai nos fazer sentar em mesas para celebrar conosco num banquete e Ele vai estar nos servindo. Então, que formoso que é lutar pelo caminho do Senhor, lutar por viver no Evangelho verdadeiro de Cristo Jesus, por seguir os passos dele. Seguir ele é o mais formoso e é o que nós temos que nos preocupar sempre. Então, vamos estar orando para o nosso Deus para que Ele nos ajude e, ao mesmo tempo, vamos estar orando também pelas petições, as necessidades e pelas doenças. Bendito Dios Todopoderoso, gracias te doy, Señor, por la oportunidad que tenemos de estar aquí leyendo la Biblia, meditando en tu palabra, en tu doctrina, aprendiendo de tus caminos para seguir adelante, para marchar adelante, para saber vivir, para hacer las cosas bien y un día estar delante de tu presencia en la vida eterna, gozando de mucha paz, bendiciones y felicidad contigo, mi Señor, allá en esa eternidad. Gracias, Padre Celestial, por este privilegio. Te pido, Señor, en este momento que extiendas tu mano sobre todas las personas, sobre toda la gente, los necesitados, sobre todos aquellos que disponen su corazón, que quieren disponer su corazón para escuchar tu palabra, para seguir tus caminos. Los que anhelan, desean, quieren leer la Biblia para encontrar tu verdad. Bendícelos, Señor. Extiende tu mano, guárdalos, protégelos. Tu mano poderosa bendiciendo en todos los aspectos de sus vidas, espiritualmente y materialmente. Te pido, Señor, también porque hay muchos que tienen anhelos en su corazón y piden por esos anhelos. Concede sus anhelos y las peticiones y las necesidades que cada uno tiene. También, Señor, concede. Ayúdales, Señor, a solventar sus dificultades, problemas, sus necesidades. Dales en abundancia, mi Señor, no les falte con el sustento, con la comida, con el vestido, la vivienda. Señor, sé tú dándoles el dinero para pagar sus deudas, para vivir mejor. Padre Santo, también te pido en el nombre glorioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado, que extiendas tu mano sanadora y que tú seas sanando
las diversas enfermedades del cuerpo, las enfermedades físicas. Y también sana, Señor, toda enfermedad psíquica. Reprende y echa fuera todo espíritu malo, toda brujería, toda hechicería. Toda maldición del diablo sea quitada. Guárdale, libértale, Señor, dale paz, dale tranquilidad a la gente que sufre. Quita la amargura, la tristeza, la desolación. Mira los matrimonios, mira las parejas, se quieren separar, divorciar. Los padres abandonar a sus hijos o las mujeres abandonan a sus hijos. Quieren separarse. Dales comprensión, dales amor, cariño para que puedan levantar una familia con todo el ejemplo, con todo lo mejor para que estas familias, estos niños crezcan con su padre, con su madre y que reciban buen ejemplo y que no tengan traumas en su vida ni complejos. Padre Santo, se tú bendiciendo y libertando a todos, rompiendo lazos de esclavitud del diablo, cadenas de opresión. Extiende tu mano, Señor, bendíceles a todos, guárdales, Señor. Gracias, Padre, por oírnos, por escucharnos, por mirarnos. Bendito y alabado tu nombre por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Vamos cantar para o Senhor o coro 150, Santo Espírito enche a minha vida. Santo Espíritu llena mi vida, pues por Cristo yo quiero brillar. Santo Espíritu llena mi vida, úsame las almas a salvar. Alabanzas, alabanzas, alabanzas doy a Cristo el Rey. Alabanzas, alabanzas, alabanzas doy al Rey. Santo Espíritu llena mi vida, pues por Cristo yo quiero brillar. Santo Espíritu llena mi vida, úsame las almas a salvar. Alabanzas, alabanzas, alabanzas doy a Cristo el Rey. Alabanzas, alabanzas, alabanças doy al Rei. Glória, meu Senhor. Muito obrigada. Que o meu Deus abençoe todos grandemente. Até mais.